Olá, o tema dessa aula de hoje são as equações da reta. As retas são bastante úteis, por exemplo, na definição de elementos geométricos como ângulos, vetores, sistemas de coordenadas, no estudo de movimentos retilíneos como movimento de queda livre, feixes de luz, fasores, comportamento de funções matemáticas, derivadas, assíntotas, etc. De modo que as equações da reta ocorrem em diversas áreas do conhecimento. Eu irei apresentar aqui essas 5 formas de escrever a equação da reta: a equação vetorial da reta, as equações paramétricas, a equação simétrica, a equação na forma ponto-declividade, a equação reduzida, ou também chamada forma declividade-interseção. Nós veremos também o motivo desses nomes. E vamos começar então pela equação vetorial da reta, pois eu considero que ela é a mais intuitiva e também de fácil visualização. Além do mais, todas as outras formas de escrever a equação da reta serão facilmente deduzidas a partir da equação vetorial da reta. A equação vetorial da reta, ela baseia-se no fato de que nós conheçamos um ponto da reta, nesse exemplo aqui o ponto A. A gente tem então aqui, para ilustrar o nosso sistema de coordenadas, o eixo x, o eixo y, a nossa reta R, um ponto A que pertence aqui à reta, e a inclinação dessa reta é dada por esse vetor V, ou seja, essa reta possui a mesma inclinação que esse vetor V. Esse vetor V é então chamado de vetor suporte da reta ou vetor diretor da reta. Ora, se a gente quiser saber as coordenadas de um ponto P qualquer da reta, basta que a gente acrescente a esse ponto A um vetor que saia de A e vá até o ponto P. Com isso, a gente chega no ponto, nas coordenadas do ponto P. Então, a equação vetorial da reta simplesmente traduz esse fato. Ou seja, deixa eu colocar aqui. A equação da reta vai nos dizer que um ponto P qualquer da reta, ele pode ser obtido através de um ponto conhecido, ponto A, mais um vetor que sai de A e chega em P, que eu estou chamando aqui de vetor AP. Posso desenhar esse vetor, é o que eu vou fazer aqui, com essa seta, representando por essa seta vermelha. Essa seta vermelha representa um vetor de origem em A e extremidade em P. Portanto, eu fico com o meu ponto P definido da seguinte forma: P será igual ao ponto A mais esse vetor AP, que eu chamei aqui de AP. Muito bem, essa é a equação vetorial da reta. Agora, é interessante que esse vetor AP ele seja expresso em termos do vetor que realmente nos é conhecido, que é o vetor suporte da reta. Esse vetor AP, ele será, para qualquer ponto P da reta, ele será um múltiplo desse vetor suporte. Se ele será um múltiplo do vetor suporte, eu posso pegar e escrever esse vetor AP como sendo um número escalar multiplicado pelo vetor suporte. Eu vou escolher então um número escalar representado pela letra T e posso escrever então agora dessa maneira: o meu ponto P será igual ao meu ponto A mais um múltiplo do vetor suporte V, ou seja, T vezes o vetor suporte V. Essa é outra forma de escrever então a equação vetorial da reta, e eu posso ainda escrever essa equação vetorial da reta substituindo o ponto P, o ponto A e o vetor suporte pela notação de coordenadas ou de pares ordenados. Então, no lugar de ponto P, eu posso escrever o par ordenado xy, no lugar do ponto A, eu posso escrever o par ordenado x1, y1, e no lugar do vetor suporte V, eu posso escrever o par ordenado AB. E teremos então agora mais uma forma de escrever a equação vetorial da reta. Essas são 3 maneiras de escrever a equação vetorial da reta. Bom, posso colocar aqui uma chave para dizer que essas são 3 formas de escrever a equação vetorial da reta. Muito bem. As equações paramétricas da reta, elas são facilmente obtidas desde que eu olhe nessa última equação aqui
para os primeiros elementos desses pares ordenados ou os segundos elementos dos pares ordenados. Então, se eu olhar para os primeiros elementos, eu vou olhar para x, x1 e o a. E eu obtenho rapidamente a seguinte equação: x é igual a x1 mais t vezes a. Então, é o que eu vou escrever agora. X é igual a x1 mais t vezes a. Agora, olhando para o segundo elemento desses pares ordenados aqui, eu obtenho também rapidamente y será igual a y1 mais t vezes b. É o que eu posso escrever rapidamente e colocando aqui. Essas são as equações paramétricas da reta. Por que chamá-las de equações paramétricas? Porque as coordenadas de qualquer ponto P, as coordenadas x e y de qualquer ponto P dessa reta, são obtidas desde que eu atribua valores para esse parâmetro t. Então, esse t, essa variável t, ela é considerada um parâmetro que, ao receber diversos valores, eu obtenho os diversos valores de quaisquer ponto P dessa reta. Muito bem, deixa eu colocar aqui também uma chavezinha aqui para dizer que essas duas equações, elas são equações paramétricas da reta. Agora, a gente pode expressar essas duas equações de uma forma mais simétrica, de maneira que o lado esquerdo da equação esteja muito parecido com o lado direito da equação. O que não é o caso aqui, porque aqui eu tenho um termo do lado direito, do lado esquerdo, que é o x, por exemplo, e do lado direito eu tenho dois termos. Eu tenho o termo x1 e tenho o termo t vezes a. Então, essa forma aqui não está muito simétrica. Para obter uma forma mais simétrica, basta que eu encontre o valor do parâmetro t. O valor do parâmetro t na equação de cima e o valor do parâmetro t nessa equação de baixo das equações paramétricas. Esse parâmetro t é facilmente obtido se nós fizermos na equação de cima t é igual a x menos x1 dividido por a. E na equação de baixo eu terei que t será y menos y1 dividido por b. Bom, como as duas equações que eu acabei de falar representam t, elas evidentemente são iguais. Então, x menos x1 dividido por a também é igual a y menos y1 dividido por b, porque ambas são iguais ao próprio parâmetro t. E eu fico então com uma forma de escrever a equação da reta, onde o lado esquerdo fica muito parecido com o lado direito. É como se esse sinal de igualdade aqui fosse um espelho e o reflexo no espelho fosse se a variável x aqui está olhando para esse espelho, o reflexo seria exatamente as correspondentes variáveis y. Então, essa é a chamada equação simétrica da reta, em que eu tenho, então, de um lado, x menos a coordenada x do ponto conhecido, que é x1, dividido pela coordenada x do vetor suporte, que é a. E do outro lado, eu tenho y menos a coordenada y do ponto conhecido, que no caso aqui é y1, dividido pela coordenada y do vetor suporte, que no caso aqui nós chamamos de b. Essa então é a equação simétrica da reta. Para encontrar a equação na forma ponto declividade, eu vou simplesmente trocar aqui esse b com esse x menos x1. Então, esse b vai para o numerador, vai ficar b sobre a, e esse x menos x1 vai para o denominador aqui. Então, deixa eu trazer essa equação que eu já escrevi previamente para cá, para ilustrar como é que fica essa forma ponto declividade. Bom, então, aquilo que eu tinha falado, eu trago o x menos x1 para o denominador, e aí fica o y menos y1 dividido por x menos x1, que será igual o b que passou para o numerador dividido por a, b sobre a. Essa fração b sobre a, ela são os dois números conhecidos, porque são as duas coordenadas do vetor suporte, e eu posso chamar então esse b sobre a de m. A gente pode observar também
que esse B sobre A, que eu estou chamando de M, ele na realidade é exatamente a declividade ou a inclinação da reta. Porque a gente pode observar aqui que a gente tem, o que é y menos y1? Y menos y1 seria o acréscimo ou o incremento desde y1 até y. Então seria, se a gente traçasse aqui um triângulo retângulo, deixa eu ver se a gente traça aqui para facilitar. Digamos, vou traçar aqui esse segmento aqui, esse outro segmento aqui. Então vamos imaginar que esse triângulo retângulo aqui, ora, y menos y1 seria esse segmento vertical, enquanto que x menos x1 seria esse segmento horizontal aqui desse triângulo retângulo. Então a gente tem aqui, podemos pensar que a gente tem aqui um cateto dividido por outro cateto. Isso é exatamente a definição de inclinação dessa reta ou declividade dessa reta. Portanto, então M é exatamente a declividade da reta. Eu agora posso multiplicar aqui esse M por x menos x1 e posso passar esse y1 que está negativo aqui por outro lado da equação, ele ficará positivo. Então essa equação aqui posso também escrevê-la nessa forma: y é igual a y1 mais m que multiplica x menos x1. Ela é chamada de ponto de declividade tanto nessa forma aqui como nessa outra forma, porque eu tenho aqui a declividade m e eu tenho as coordenadas de um ponto conhecido, que no caso é x1 e y1. Então, se isso acontecer, eu escrevo rapidamente a equação da reta. Bom, agora a gente ainda pode dar uma reduzida nessa equação, desde que a gente multiplique esse m por x e por x1. Se a gente fizer isso, eu já fiz aqui previamente, vou trazer para cá para a gente ver como é que fica. Bom, a gente vai ficar que y é igual a y1 mais m vezes x, aqui, e menos m vezes x1, que está aqui. Observa que eu tenho aqui y, que é uma grandeza conhecida, esse y1, porque essa coordenada do ponto A aqui é um ponto conhecido, a coordenada y do ponto A. M é a declividade, que também é conhecida, e x1 também é a coordenada x do ponto conhecido. Então, se eu juntar tudo que é conhecido numa única letra, eu vou chamar essa letra de n. Então, eu ficarei que y é igual a m vezes x mais n, em que n é igual a y1 menos m vezes x1. Muito bem, deixa eu eliminar agora essas retas aqui, que não precisa mais. Posso até tirar também esse vetorzinho aqui para não ficar muito cheia aqui a imagem na tela. Bom, essa é a chamada equação reduzida da reta ou forma declividade interseção. Por que forma declividade interseção? Declividade porque m é a declividade, ou seja, a inclinação da reta, que é sinônimo, e n é a interseção da reta com o eixo y. Então, se a gente fizer aqui o prolongamento dessa reta R até ela tocar aqui o eixo y, nesse ponto que ela toca o eixo y, mais ou menos aqui onde está formando essa mãozinha aqui, esse ponto aqui no eixo y, ele é exatamente a coordenada n, tá certo? Então, n é exatamente o ponto onde a reta intercepta o eixo y, por isso esse nome também forma declividade interseção. Muito bem, agora vamos fazer um exemplo. Deixa eu subir aqui. Vamos fazer um exemplo. Imagina que a gente tem dois pontos, o ponto A de coordenadas 2, 3 e o ponto B de coordenadas 4, 7, e eu quero saber qual é a equação dessa reta. Bom, para facilitar, vamos encontrar algum vetor que seja suporte dessa reta. Bom, um excelente candidato a vetor suporte dessa reta é exatamente o vetor que sai do ponto A até o ponto B. Esse vetor que sai do ponto A até o ponto B, ele é encontrado facilmente subtraindo o ponto B do ponto A. Então, eu vou escrever aqui.
esse vetor que sai de A e vai até B, que eu vou chamar aqui de vetor AB, ele é definido como sendo as coordenadas do ponto B menos as coordenadas do ponto A. Bom, então vamos ver quanto é que isso dá. Fazendo B menos A, eu tenho 4 menos 2, 2, e 7 menos 3, 4. Então, observemos que esse vetor AB, que também pode ser representado pelo par ordenado aqui 2, 4, ele também é um vetor suporte dessa reta R que passa por esses dois pontos A e B. Se eu já tenho então o vetor suporte e eu tenho aqui um ponto conhecido da reta, nesse caso eu tenho até mais de um, porque eu tenho dois pontos conhecidos da reta, então eu posso usar, por exemplo, aqui, qualquer uma dessas equações, eu posso usar aqui a equação simétrica da reta, por exemplo. Então, como é que ficaria? X menos x1, eu vou considerar que o meu ponto conhecido vai ser o A, tá? Posso pegar o B também, mas vou pegar aqui o A. Então, meu x1 seria 2 e o meu y1, que é a coordenada y do ponto conhecido, seria 3. Então, ficaria x menos x1, que é 2, portanto, x menos 2, dividido por A, esse A também é 2, é igual a y menos y1, que no caso aqui é 3, dividido por B, que no caso aqui é 4. Bom, vamos ilustrar isso colocando para cá. E a gente tem aqui a equação da reta na forma simétrica, não é? Então, x menos 2 dividido por 2, que é aqui do vetor suporte, é igual a y menos 3, que é o 3 aqui do ponto conhecido, a coordenada y, dividido pelo 4, que é a coordenada y do vetor suporte, que no caso é esse 4 aqui. Já encontrei então a solução da equação da reta. Se quisermos encontrar em outra forma, a gente pode multiplicar aqui em cruz e encontrar de outra forma também. Por exemplo, a gente pode fazer aqui a multiplicação em cruz e a gente vai ficar que 2 que multiplica y menos 3 está aqui, é igual a 4 que multiplica x menos 2. E aí a gente pode desenvolver isso mais um pouquinho. Aí que eu cliquei aqui errado. Muito bem. Deixa eu colocar aqui para ficar mais arrumadinho. Então, a gente fica que esse y menos 3, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou simplificando esse 2 com esse 4, ou de outra forma, eu posso, como eu percebo que esse 4 aqui é um múltiplo desse 2, eu posso dividir os dois lados por 2. Então, ou outra forma de pensar isso também é que esse 2 passa para o outro lado dividindo. Então, esse 2 vai para lá dividindo, vai ficar 4 dividido por 2, que sobra 2. Qualquer um desses raciocínios, chegamos nesse resultado. Y menos 3 é igual a 2, ou seja, esse 4 dividido por aquele 2 ficou só 2, que multiplica x menos 2. E a gente pode agora, ainda se quiser, fazer mais essa manipulação aqui e multiplicar o 2 vezes x e o 2 vezes menos 2, que isso aqui daria menos 4. E agora a gente pode facilmente chegar na equação reduzida da reta, que é simplesmente essa que vamos escrever aqui agora. Ou seja, passamos esse menos 3 para o outro lado da equação. Esse menos 3 vai como mais 3 menos 4 menos 1. Então, y é igual a 2x menos 1. Então, a gente observa que a gente tem agora aqui essa como sendo a equação reduzida da reta, ou a equação na forma declividade-interseção, em que a declividade da reta é esse 2. Como esse 2 é um parâmetro, é um valor positivo, a gente já sabe que essa reta ela é crescente, então ela tem um comportamento assim, ela sai de baixo e vai para cima, e ela vai cruzar o eixo y no ponto menos 1, lá no eixo y. Então a gente tem aqui a declividade e aqui o ponto em que a reta intercepta o eixo y.
A gente tem também aqui a forma ponto declividade, que é essa aqui, tá? E a gente obteve qualquer uma dessas formas partindo aqui dessa forma simétrica da reta. Tá bom? Então isso foi um simples exemplo para ilustrar a obtenção da equação da reta e também para ilustrar e mostrar essas formas de equação da reta, que são a equação vetorial da reta, as equações paramétricas, a equação simétrica, a equação na forma ponto declividade e a equação reduzida ou forma declividade interseção. Muito obrigado então pela atenção, espero que tenha sido clara a informação que foi passada. Até a próxima.